Eu penso que estou sentindo que o pastor está com vontade de dizer alguma coisa sobre isso. Eu gostaria de complementar nos dois temas que já foram abordados pelo pastor Werner e pelo padre Lourenço. Em primeiro lugar, voltando às observações do pastor Werner, eu creio que para que a gente faça uma distinção tão ampla entre Antigo e Novo Testamento, seria causar nos planos divinos como que um dualismo, como que se Deus, ao ter escolhido um primeiro povo, que seria o povo descendente de Abraão, e anteriormente mesmo Abraão ele tinha os seus escolhidos, digamos, com o objetivo de alcançar as nações, que esse mesmo Deus, ao dar essa nova aliança, ele não quis colocar esta velha aliança simplesmente no lixo, mas simplesmente ele quis trazer, como Cristo trouxe, a própria compreensão dos mandamentos da lei de Deus, um aprofundamento. Isto sim, Cristo quis trazer ao revelar o seu Pai sobre esta terra. Então, esta dicotomia nós deveríamos ter mais cuidado em criá-la. Então, nós deveríamos realmente, observando esta pergunta, será que Cristo, ao ele trazer essa nova aliança, uma nova aliança que, aliás, era um aprofundamento da antiga e não simplesmente um apagar da antiga, será que ele teria autorizado? Eu quero chamar a atenção para o detalhe seguinte, que para nós, todos aqui, para o telespectador, é um fato bíblico que deva existir um dia santificado para Deus. Agora, justamente isso que o senhor, pastor Eliseu, disse, né? Aliança com um povo, o plano de Deus. Acontece que o plano de Deus, ele não acontece sim de uma hora para outra, mas ao longo de muitas gerações. E ao longo dessas muitas gerações, onde se vive de cultura, de usos, de costumes, de consagrações ao longo do tempo, de certos usos, então aí que vem a questão, quem formou o primeiro calendário judeu para dizer que aquele determinado dia com o sol naquela posição, a lua naquela posição, é o sábado domingo? Isso nós não sabemos. Isso é um uso que foi sendo consagrado ao longo de muito tempo. Aliás, diga-se, o calendário de 7 dias não é criação originária dos judeus, que, digamos, historicamente tem seu ponto histórico aí por volta do ano 1800 a.C. com Abraão, depois 1250 a.C. com Moisés, mas os babilônicos, eles já observavam um ciclo de 7 dias por volta do ano 3000 a.C., de modo que a semana, compreendida como 7 dias, não sei dizer se os babilônios santificavam um dia para Deus, ou santificavam uma semana inteira, ou um mês inteiro, como depois os árabes e os hindus vão santificar, mas o fato é esse, que um dia por semana os judeus passaram a santificar para Deus. Agora, essa briga entre Antigo Testamento e Novo Testamento, e qual é de fato, se hoje, dia 29 de outubro, de fato, hoje é uma terça-feira, nós não sabemos, porque isso é uma coisa que foi sendo definida ao longo de muitas gerações. Depois também uma luz que eu quero lançar aí para debate, a questão da formação do nosso calendário. O nosso calendário cristão, para dizermos que nós estamos em 1991, depois do nascimento de Cristo, e por esse nosso calendário Jesus não nasceu no ano 0, mas Jesus nasceu no ano ou 5 a.C. ou Correto. 7 a.C. Muito correto. Segundo o nosso calendário que nós seguimos aqui no Brasil, que depois daquela reforma feita pelo Papa Gregório XII, naquele ano que eu citei, 1582, foi adotado, digamos, pelos povos cristãos da Europa, através de portugueses e espanhóis veio para o Brasil. Esse calendário ele deriva de 3 ou 4 outros calendários, a começar pelo calendário egípcio, que era baseado lá no ciclo do rio Nilo, a enchente, a semeadura e a colheita. Depois o calendário babilônico, que era um calendário lunar e o ano era de 12 meses. Aí que vem o calendário judeu, que já é o terceiro conhecido. Se me permite... O calendário, deixa eu terminar de falar aqui os calendários. O calendário judeu, ele tinha 353 dias e tinha o ano embolísmico de 383 dias de tempos em tempos para compensar. Tanto assim que se... O que é isso? É um ano de compensação do movimento da Terra em torno do calendário solar em relação ao lunar, que um não bate com o outro. Agora tem uma Deixa eu terminar aqui, ó. Se nós né? formos em Israel, capital Tel Aviv, hoje nós temos que dizer que estaríamos no ano 5752. Depois aí que vem ano 753 a.C.,
Aqueles dois personagens lendários, Rômulo e Remo, fundaram Roma, instituíram um calendário de 304 dias. Logo depois, Numa Pompílio já transformou esse calendário em 355 dias. Depois veio a reforma de Júlio César, ano 45 a.C. Aí que ele instituiu 12 meses, divididos em 365 dias, mais 6 horas, e o ano bissexto já figurou naquela época. E daí que vem o nosso calendário gregoriano, assim chamado, Papa Gregório Magno, que pontificou e viveu entre 1502, morreu em 1585, e que fez a reforma do calendário em 1582. E a partir daí que se estabeleceu semana de 7 dias como tal, quer dizer, não se estabeleceu, se confirmou. Semana de 7 dias e os meses com os anos bissextos que nós temos. E ainda mais que aqueles anos, cada 400 anos, que não são divisíveis por... os séculos que não são divisíveis por 4 não vão ter o dia bissexto. Eu creio que todas essas informações podem ser úteis para o telespectador, mas infelizmente não respondem à pergunta. Qual a pergunta? Ou seja, a pergunta se existe na Bíblia um dia de guarda e qual é esse. Eu creio que esta é a pergunta mais importante. Antigo Testamento é o Quer dizer, sábado, ao se falar em domingo. todas essas reformas do calendário, que julgo estarem corretas pelo estudo que fez o padre. Então tem que modificar as enciclopédias, porque eu julgo estarem corretas, eu não estou pondo em dúvida. Eu só digo o seguinte, elas não afetaram em qualquer momento o ciclo semanal, que aliás não tem nenhuma razão astral para marcá-lo. Nem as fases da lua, nem o dito calendário babilônico. A única origem que se pode supor para o ciclo semanal é aquela que as próprias escrituras sagradas dão, que é a criação do mundo em 7 dias. Perfeito. Quando o próprio Deus coloca um ponto, um marco para a sua criação, e desde então, em nenhuma evidência existe a descontinuidade desse ciclo semanal. Portanto, qualquer que tenha sido a reforma de calendários, datas, anos e meses, o ciclo semanal continua, que eu diria como um milagre da parte dos seres humanos que tentam mudar tantas coisas instituídas por Deus. E, contudo, isso tem sido preservado. Eu me pergunto, teria isto alguma razão importante para nós hoje? Então, só complementando a sua observação quanto à questão, tanto do dedo de Deus, quanto à questão também da relatividade dos calendários, eu tenho a impressão que uma atitude que nós, seres humanos, tomamos com bastante frequência, e às vezes não nos damos conta dela, é de querer relativizar tudo. Ou seja, se a Bíblia fala que o dedo de Deus escreveu, não compete a mim ir para um laboratório e repetir, eu não tenho condições. Mas se ela afirma isso, ela quer dar uma importância ao fato, mesmo que não tenha sido o meu dedo ou um dedo idêntico ao meu. Então eu acho que a gente deveria considerar com muita seriedade e não relativizar demasiado esse estudo. A minha pergunta é para não relativizar. Nós temos agora que dar uma faturadinha, então nós já voltamos. Aguenta aí.